Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Muito obrigada pela sua presença, fique à vontade. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo hoje. Obrigada por separar esse tempo aqui para estar comigo. Obrigada, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar agora? Paizinho, queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade de estarmos juntos, falando do teu amor, da tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Pai, essa live é sua, minha vida é sua. Me ajude nesse momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Osvaldo. Obrigada pela presença. Bom dia, Rick. Muito obrigada pela sua presença. Aninha, obrigada, querida. Lurdinha, obrigada pela sua presença. Nádia, bom dia, querida. Seja bem-vinda novamente aqui. Obrigada pela sua presença. Nogueira, Penha, obrigada pela presença. Regis, Osmarito, obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. E que o Espírito Santo de Deus possa me ajudar para que tudo que a gente conversar aqui possa ser útil para o seu dia de hoje, tá bom? 1 Crônicas 16, 11. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Aqui está dizendo, olhem para o Senhor. Podia falar assim, olhe para Deus, olhe para o Pai, né? Aqui está falando, olhe para o Senhor. Quando você olha para Deus como seu Senhor, você está dizendo, você tem o governo dos meus pensamentos, você tem o governo das minhas vontades. Você permite que Deus governe seus pensamentos, governe suas vontades, porque qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É sempre boa, perfeita e agradável. Você não vai colocar os seus pensamentos, as suas vontades na mão de alguém que você não confia. E aqui está dizendo, olhem para o Senhor. Então, esse Senhor, você pode olhar para Ele e dar o governo dos seus pensamentos, o governo das suas vontades. Olhem para a sua força. Porque se você ficar olhando para, ao invés de olhar para a força do seu Senhor, você olhar para a sua força, é muito fácil desistir. Aliás, desistir sempre é o caminho mais fácil. Então, porque sempre a gente acha que a gente não tem capacidade. Sempre quando tem os desafios na nossa frente, a gente sempre acha que é menor do que os desafios. Então aqui em 1 Crônicas 16, 11 está dizendo, olhe para o Senhor, olhe para Deus como seu Senhor, olhe para a força dele e busquem sempre a sua face. Buscar sempre a face de Deus é estar sempre na presença dele. João 16, 24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Às vezes quando a gente vai orar e a gente vai orar em nome de Jesus, acaba se tornando algo tão corriqueiro que a gente nem presta atenção no que a gente fala. Você chega diante de Deus, coloca tudo que você tem vontade, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, e no final da oração, o que você faz? Em nome de Jesus, amém. Isso não é orar em nome de Jesus. Às vezes meu marido está dirigindo e ele fala, Fernanda, responde aqui no WhatsApp para mim. Se eu for responder como o Rogério responderia, era uma coisa mais como ele, mais assim, objetiva, assim. E eu respondendo como se eu responder do meu jeito, sempre vai ter exclamações, vai ter uma carinha de sorriso, vai ter sempre vai ter uma firula. E aí eu estou respondendo, mas do meu jeito. Eu respondo, enquanto ele dirige, eu vou digitando a resposta, mas eu coloco do meu jeito. Agora, se ele falar, Fernanda, digita exatamente o que eu disser. Aí eu vou digitar ali, responder exatamente como ele disse. Então aqui quando Jesus fala assim, vocês até agora não pediram nada em meu nome, não é que você fala em nome de Jesus, amém, debaixo de todos os seus pedidos, não. Pedir em nome de Jesus, quando você vai pedir em nome de alguém, você vai pedir exatamente como aquela pessoa gostaria que fosse pedido. Por exemplo, se você vai em nome de alguém, representar o nome de alguém, ou entregar em nome de alguém
Você está entregando algo que o dono daquele nome gostaria que você entregasse, entendeu? Então, quando você ora em nome de Jesus, você precisa entender como que Jesus faria essa oração. Você entende? Não adianta você chegar diante de Deus, vou falar, vou olhar para Deus, vou buscar a força do seu poder, mas você quer buscar do seu jeito. E João 16, 24 fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Vocês não pediram nada em meu nome. Mas Fernanda, toda vez que eu oro, eu falo em nome de Jesus, amém. Tá, você falou em nome de Jesus, amém, mas você não disse nada que Jesus diria. Você diz coisas que você quer dizer. Ah, Fernanda, mas sou eu que estou tendo a necessidade, sou eu que estou... Mas Jesus deu o exemplo de como a gente deve orar. Jesus colocou um molde de como a gente precisa orar. Como que Jesus faria a oração? Como que Jesus buscaria a face do Senhor? Como que Jesus olharia para a força do poder de Deus? É assim que você vai orar e vai colocar os seus pedidos em nome de Jesus. Todas as vezes que você orar em nome de Jesus, você precisa ter Ele como exemplo para orar em nome dEle. Tem que ser do jeito dEle. E Jesus, às vezes, todas as vezes que ele orava, ele falava que eu quero isso, meu Pai. Eu preciso disso, meu Pai. Me livra disso, meu Pai. Mas se não essa não é a sua vontade, seja feita a tua vontade. Então, Jesus está dizendo, até agora você não recebeu porque você não tem pedido em meu nome. Pedir em nome de Jesus não é só falar o nome dele no final da sua oração. É orar como ele oraria. Assim como quando alguém pede você para digitar uma resposta, você vai digitar no nome da pessoa. Tem que ser do jeito dela. Se pôr muita firula, a pessoa que receber aquela resposta fala assim, mas não foi o Rogério que respondeu. Você tá muito cheio de figurada. Deve ter sido a Fernanda. Você precisa entender que você tem um Deus e que a vontade dele para sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. Mas quando você vai buscar olhar para ele, ter ele como Senhor, para governar seus pensamentos, suas vontades, você precisa orar em nome de Jesus, como Jesus oraria, digitar a mensagem como Jesus digitaria. Deus não tirou Jesus daquela situação. Inclusive, quando Jesus estava no monte lá orando, suando sangue e pedindo a Deus se fosse possível para que livrasse ele daquele cálice, de ter que passar por aquilo, mas que fosse feita a vontade dele. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para consolar Jesus, para confortar Jesus. E diz que Jesus chorou profundamente e foi consolado. Talvez você esteja numa situação onde não tem... Deus não vai te tirar dessa situação. Mas se você orar em nome de Jesus, Deus vai enviar um anjo para consolar seu coração, segurar sua mão e ajudar você a passar pelo que você tiver que passar. Mas hoje eu quero falar sobre prisões. Hoje eu quero falar sobre um tipo de prisão e como a gente tem que se comportar como livres, buscando, olhando para o Senhor, buscando a força dele e buscando sempre a face dele. Eu quero falar hoje sobre Paulo e Silas. Em Atos 16, versículo 25 e 26, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto. Abalou todas as estruturas daquele cárcere, daquela prisão, e todas as correntes se soltaram. Todas as correntes, todos os presos se soltaram. Eu queria conversar isso com você. Hoje é quinta-feira. Nós estamos a 3 dias das eleições. Acho que é isso, né? 3 dias, né, gente? E acaba que nós vivemos num tempo onde a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica numa prisão. Você liga a TV, é política. Você vai no mercado, política. Você vai no salão, política. O que é uma prisão? A prisão é aquele lugar que onde você olha está sempre a mesma coisa, a mesma parede, a mesma janela. E hoje, em nome de Jesus, eu venho dizer para você, você precisa respirar, você precisa descansar, você precisa olhar para o Senhor.
olhar para a força do Deus que te criou e buscar sempre a face dele. São tempos de tanta angústia, de tanta apreensão, é um sofrimento tão grande para nós. E você precisa olhar para o seu Senhor e para a força dele. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Eles foram presos porque eles expulsaram um demônio de adivinhação de uma menina que era escrava. Os donos lucravam muito com ela, com as adivinhações dela. E quando os donos perceberam que eles expulsaram o demônio e que a menina nunca mais ia fazer adivinhações, os donos dela, daquela menina, ficaram revoltados e denunciaram eles às autoridades. Falaram assim, eles estavam em Roma, né? Falaram, olha, esses judeus vieram aqui, estão fazendo bagunça, estão causando balbúrdia na cidade, e mandaram prender Paulo e Silas. Nem quiseram saber que Paulo tinha cidadania romana. Nem quiseram saber disso e tacaram eles na prisão. E disse que eles amarraram correntes nos pés de Paulo e Silas e amarraram num tronco. E eles ficaram ali junto com vários presos. E disseram que eles estavam presos e começaram a adorar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Na madrugada, que eu acredito que é a hora mais triste, quando alguém está preso, quando alguém está no cárcere, de qualquer cárcere que você esteja, cárcere de angústia, de ansiedade, de pensamento, a noite às vezes é a pior hora, né? Pra gente. O sofrimento é maior, porque o mundo se cala, o silêncio é maior e a nossa dor, ela ganha um destaque mais forte. Aí a gente tem um sofrimento maior. E fala que exatamente perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a adorar, a louvar. Porque eles estavam ali pregando uma liberdade. Uma liberdade que só tem quem conhece a eternidade. Só tem quem tem contato com Deus, com o Eterno, com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Paulo e Silas estavam ali adorando e louvando dentro da prisão. Mas dentro deles, eles eram livres. E de repente teve um terremoto. Naquela região era comum ter terremotos. Mas exatamente na mesma hora que eles começaram a adorar, os outros presos todos estavam ouvindo. Teve um terremoto. E todas as correntes se soltaram. Todos os presos ficaram livres das correntes. E o carcereiro chegou, você vai ver lá, Atos 16, a partir do versículo 25, leia lá. O carcereiro pensou em suicídio, porque falou, vou morrer. Porque vão matar não só a mim, mas a minha família toda. Porque eu era responsável aqui, todo mundo fugiu. Paulo e Silas olhou, não, ninguém fugiu. Nós todos estamos aqui. Eles estavam numa prisão. Todos os presos que estavam ali estavam livres. As correntes se soltaram, mas nenhum fugiu. Porque eles estavam livres aqui, ó. Eles já tinham conhecido através da adoração, da oração e da pregação de Paulo ali na prisão, Paulo e Silas. Aqueles homens se tornaram livres. E não se moveram daquele lugar, porque eles se tornaram livres daquelas correntes, mas já estavam presos ao senhorio de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos aprisionados por uma circunstância no nosso país. Mas se você prestar atenção, sempre a gente está dentro de prisões na nossa mente. Uma prisão coletiva. Às vezes são reality shows que todo mundo, você liga, todo lugar que você liga está falando sobre esse reality show e você vive e respira aquilo todo dia. Aquilo te traz uma agonia, te traz uma ansiedade, você não aguenta mais ouvir falar nesse reality show. Às vezes é um escândalo que acontece na política. Agora é a própria política que aprisiona, que nos sufoca. Você precisa entender que acima dos reis, acima de presidentes, acima de qualquer um, existe um Deus que está no trono e que vai estar com você a partir do dia da segunda-feira, quando a decisão política for decidida. Ali, Deus é que continuará te guiando, te protegendo, te dando força, te dando sustento, te dando alimento, independente do governo que estiver ali. Sabe? Já tem bastante gente se posicionando, bastante gente fervorosa aí. Eu quero trazer um refrigério para sua alma. Eu quero trazer um descanso para o seu coração.
para dizer para você: não se aflija. Olhe para o Senhor. É Ele que vai sustentar sua vida. É Ele que vai te dar provisões, independente de quem estiver governando o nosso Brasil. Você é livre em Deus. Por mais que pessoas, por mais que governos queiram nos aprisionar, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para a força que tem o nosso Deus, quando nós buscamos sempre a face desse Deus, por mais problemas que tenha um governo, por mais decepções que a gente tenha com os nossos governantes, com os nossos... Por mais... nós somos livres. Reinos se agitam, reinos se abalam, mas há um rio que corta a cidade. Esse rio é o rio de paz que Deus quer que você tenha nesse momento. Não aflija, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só o caminho que você veio, que você chegou até aqui esse momento. Quem trouxe você até aqui? Quem trouxe você? Você já passou por tanta coisa. E Deus foi o seu sustento, Deus foi o seu alimento. E não é agora, por causa do resultado de uma política, que você vai ficar aprisionado e passando necessidades. Porque dentro da prisão, Deus vai sacudir sua vida. Deus vai trazer um terremoto para que as bênçãos da liberdade que você precisa cheguem até você. E sabe, a liberdade que você tem em Deus, ela é tão grande que ela não cabe só para você, sobre a vida das outras pessoas. A liberdade que Deus tem para a sua vida, a liberdade que Deus derrama no seu coração, ela vai atingir todas as pessoas que te cercam. Porque essa liberdade vai libertar as pessoas, vai libertar você e as pessoas que te cercam das prisões da mente e do coração. Paulo e Silas estavam ali presos, mas pregou uma liberdade de pensamento, uma liberdade de coração para aqueles homens. Ali, não fala quem que estava preso ali com Paulo e Silas. Poderia estar junto ali pessoas terríveis, assassinos, sei lá quem estavam lá. Mas diz que nenhum deles fugiram, porque eles entenderam dentro da adoração de Paulo e Silas quem era o Deus que libertava os cativos, cativos de almas. Teve uma transformação ali em todos, inclusive no carcereiro, porque quando o carcereiro viu que ninguém tinha fugido, ele falou: quem é esse Deus que liberta mentes, liberta corações? Eu quero também para minha vida. Porque vocês estão presos, mas estão agindo como livres. Estão livres, mas se permitiram ser presos e continuar presos. Porque para Deus, as trevas e a luz são iguais. Você entende? Você entende o que é trevas e luz ser iguais para Deus? Independe de quem estiver no poder. Para você não vai fazer diferença, porque o seu rei, o seu presidente, o seu Deus é o Deus vivo. Então não vai fazer diferença. Por quê? Porque você vai estar bem. Você vai estar guardado, sustentado e protegido pelo Deus que te criou. Então não faz diferença. Claro, vai ser muito ruim, vai ser decepcionante se quem você quer que ganhe nessa eleição não ganhar. Muitos estão trabalhando dia e noite e é frustrante mesmo. Mas saiba que acima destes homens existe um Deus que é perfeito. Quanta decepção nós tivemos nessa política, né? Quantas frustrações, quantas vezes injustiça houveram. Mas os nossos olhos têm que estar naquele que não muda, que não nos decepciona, que não nos frustra, que é capaz de dar para você mais do que você pede e mais do que você pensa. Quanta decepção a gente teve, né? Quantas frustrações. Mas são humanos, são pessoas pecadoras e a gente não tem como esperar uma coisa, uma perfeição mesmo de ninguém, nem da gente mesmo. Então tire os olhos de toda essa situação que está acontecendo agora. Olhe para Jesus.
sabe? Além da política, você tem guerras para você enfrentar na sua vida pessoal, na sua mente, dentro de você. E você precisa estar bem, você precisa estar livre para ajudar o país. Porque a partir do momento que você se comporta como livre e descansado no grande poder de Deus, buscando a face de Deus. Você sabe o que é buscar a face de Deus? É permitir que a face de Deus resplandeça no seu rosto. Em toda situação que você tiver, as pessoas vão te olhar e vão ver Deus em você. Vão ver Deus em você. É a manifestação de Deus aqui na terra através de mim e de você. Então acalme seu coração, descanse no Senhor. Você é livre em Deus, assim como Paulo e Silas. O que prendia eles ali naquela cadeia, que segurava eles ali naquela cadeia, não eram aquelas correntes. Inclusive o terremoto veio e soltou todas as correntes, eles continuaram ali. O que prenderam a eles, o que seguravam eles ali na prisão era o amor de Deus pela vida de cada um daqueles que ele queria se dar a conhecer para tornar livre a mente e os corações daquelas pessoas. E sabe o que segurou Jesus na cruz do Calvário? Não foram os pregos. Porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele podia descer daquela cruz a qualquer momento. O que segurou Jesus na cruz foi o grande amor que ele tem por mim e por você, para nos trazer liberdade de alma, de mente. E em nome de Jesus aqui, eu quero pedir que o reino dele venha a ser estabelecido na minha vida e na sua, para que nesses últimos dias de eleição, você pare de agir como prisioneiro, como cativo de uma ideia, que você seja livre e permita que o Senhor governe seus pensamentos e vontades, porque a partir da segunda-feira, a sua vida continua na guerra, na luta, e quem te mantém de pé não é uma ideologia, não é uma ideia, é o Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Para terminar essa live, eu quero só repetir o primeiro versículo que eu li no começo, que diz assim, 1 Crônicas 16:11. Olhe para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. Te agradeço pelo Teu amor e a Tua graça, Senhor, que é derramado sobre a vida deles neste momento. Que eles tenham, Senhor, a humildade de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada neste mundo. E agora, na autoridade que o Senhor me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, autoridade no Espírito Santo, eu ministro cura sobre você, cura sobre qualquer enfermidade física que você tenha no seu corpo, ou qualquer enfermidade que você tenha no seu coração e na sua alma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Gente, quem gostou dessa live vai ficar salva no Instagram, curta, comente e compartilhe. Para você que não me segue, meu nome é Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Eu quero deixar um convite. Tem um convite para você que mora aqui em Brasília. Hoje à noite, a partir das 8 horas, às 20 horas, né? Às 20 horas. O nosso pastor teve uma ideia maravilhosa para a gente ir para lá, para a Praça dos Três Poderes. Não é um movimento político, vai ser um movimento de adoração. Inclusive, é para você usar uma camiseta de qualquer uma outra cor que não seja dos políticos, porque a gente vai estar ali o quê? Orando pela nossa nação e adorando a Deus por este momento que a gente está passando juntos. Então, eu convido você que mora em Brasília para você ir lá na Praça dos Três Poderes hoje às 20 horas, para que a gente tenha um momento de adoração, de louvor e de oração pelo nosso país, tá bom? Como diz o nosso pastor, se você quer ir com a roupa da cor do seu partido, você não vai ser expulso de lá, não. Pode continuar lá, mas a intenção nossa não é ali buscar votos, é buscar a presença de Deus e adorar a Deus e orar pelo nosso país, tá bom? E daqui a pouquinho, 7h45, no Instagram do nosso pastor, Gilberto Vergman, da Igreja Batista Capital, ele vai estar com a live aberta, só 15 minutinhos, rapidinho, orando pelo nosso país, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Obrigada, gente, por estar aqui comigo todos os dias. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30.